Olá, nós estamos começando mais sucesso dessa semana. E um detalhe interessante. Nossa equipe está rodando o Brasil. Nós tivemos vários locais aqui. Já trouxemos a matéria do Paraná, já trouxemos a matéria do Espírito Santo, o pessoal já foi para o Ceará, nós já tivemos aqui no sul do país também, em Curitiba. Agora nossa turma foi lá para Manaus, subiu um pouquinho, vamos lá para Manaus. E nós vamos ver experiências de pessoas na área de empreendedorismo. Aí eu vou fazer um parar para você aqui. Quando eu vim para a Rede Novo Tempo, nós havíamos visto um detalhe interessante, que é essa questão da palavra empreendedorismo. Eu disse que o empreendedorismo era uma palavra que ia bombar. Em 2006, quando eu falei, olha, isso vai ser assunto em todos os telejornais, vai ser um assunto mundial, global. E realmente é. E hoje nós estamos trazendo dentro do programa muitas experiências empreendedoras, de gente que empreendeu e deu certo. Para você que está aí ficar pensando, puxa vida, se ele fez, eu posso fazer também. Essa é uma das partes do Mais Sucesso que a gente gosta de trazer aqui. Então hoje, você não perca, porque nós vamos dar uma aula sobre empreendedorismo, trazendo experiências de pessoas que de repente você aí no seu trabalho, naquilo que você está tentando desenvolver, possa sentir a vontade de continuar e ser vencedor. Vamos chamar uma matéria muito interessante, porque nossa equipe, nós estivemos, como eu falei você, lá no Amazonas, né? E no Amazonas, eu conversei com algumas pessoas, com a Lidiane e com o Eli. Eu vou trazer para você, quero que você pense detalhe. Sabe, você certamente já comeu aí na sua infância, ou até mesmo hoje, aquelas pipocas doces, aquelas que parecia canjiquinha que estourou. Eu passava aquela canjiquinha, não é isso não. Já comeu também aquelas pipoquinhas de arroz? Já comeu, né? Então, e muitas outras coisas. Nós fomos conhecer uma empresa que é a Pipolico, que está lá em Manaus. E eu assisti um vídeo da matéria, para conhecer os nossos entrevistados, que eu, Eli e a Lidiane. Eu assistindo o vídeo da matéria, eu vi uma coisa interessante. Falei, pô, eu não sabia que era feito assim. Você sabe o que faz aquilo lá? Não sabe? Então conheça agora essa matéria da Pipolico, que vem lá do Amazonas. Você vai saber como é que se faz aquela pipoca e outras coisas que eles produzem também, que distribui o Brasil inteiro, tá? Mas que você certamente fala assim, eu já comi e ainda como. Então conheça agora a história da Pipolico, que está lá em Manaus. A Improal, empresa de produtos alimentícios, foi fundada em 1997, começando sua trajetória através da produção de pipocas doce. Logo no início, muitas dificuldades surgiram, mas com o passar dos anos, a busca incessante pela qualidade e grandes investimentos em novas tecnologias consolidaram a empresa no mercado. Esse segmento na área de alimentação de pipoca veio de uma ideia de trabalhar aqui em Manaus, devido já a minha família que trabalhava já em Porto Velho, em Rondônia e no Acre também. Então veio a curiosidade de implantar aqui em Manaus também nesse segmento do mesmo processo. Bem na época que nós começamos foi um pouco difícil, que foi inclusive a primeira vez que eu comecei foi com um primo meu. Nós compramos um maquinário usado lá em Rondônia, viemos aqui para Manaus e trabalhamos um período de um ano, não deu certo, devido a um período na época daquelas inflações. Aí nós paramos. Depois que eu me casei com a minha esposa, a Lidiane, nós retomamos de novo esse processo, que teve um primo meu que ele me ajudou muito, me ajudou nesse início de nova etapa da produção de pipoca. E graças a Deus as coisas veio caminhando, atravessando várias dificuldades também, que é como normal de qualquer empresa, né? Trabalhar, ter seus altos e níveis dos seus negócios. Mas graças a Deus a gente vem superando e estamos aqui hoje passando para o nosso cliente um produto de qualidade. Nós passamos já um período, um momento difícil devido aos nossos preços, nossas mercadorias, devido à concorrência, mas não poder reajustar no período, e o preço elevou muito do custo do produto. E nesse meio tempo, a nós, como confiar muito na promessa de Deus, que Ele não desampara o seu filho, nós confiamos na mão de Deus e fizemos algum reajuste nas nossas empresas, e porque nós tínhamos receio de aumentar o nosso produto e no produto não ser vendido. E passamos esse momento um pouco difícil. E o nosso fazia os nossos custos e não estava sendo suficiente para cobrir nossa despesa. Foi que nós fizemos reajuste, confiando inteiramente em Deus, que Deus ia prover o melhor para nós. E isso veio um resultado muito satisfatório. Com 3 meses seguintes, a nossa venda dobrou
E com 4, 5 meses as vendas foram aquecendo e hoje, graças a Deus, nós temos uma venda muito boa e tem um mercado muito favorável, que é o nosso produto, consumidor nosso produto. Atualmente, a Emproal conta com uma linha de 3 diferentes produtos, que englobam pipocas, arrozinhos doce e salgadinhos de milho, com matérias-primas cuidadosamente selecionadas e um processo produtivo minuciosamente elaborado e executado, proporcionam ao cliente um alimento saboroso, nutritivo e saudável. Nosso público-alvo hoje é toda a família, tanto uma criança como um adulto, eles podem consumir nossos produtos. Que nós temos a linha de salgadinho, que é o Flamps, em 4 sabores, e a pipoca do Polico, o arrozinho, que as crianças consomem mais. Então, todos podem consumir os nossos produtos. A maioria dos nossos produtos, a matéria-prima vem de fora. Como a pipoca, que a nossa matéria-prima principal é o milho, ao chegar aqui nós passamos por uma máquina que se chama canhão. Essa máquina ela passa por um processo de aquecimento de 5 a 10 minutos e ela pega um certo tipo de pressão. E ao detonar essa máquina, o milho sai e ao pegar o oxigênio, o milho pegar o oxigênio, ele expande, aí forma a pipoca. Então, aí depois ele desce, passa por uma peneira vibratória, onde é beneficiado e tirado todo o resíduo da pipoca. E daí ele já passa para a drajadeira, onde vai ser aplicado o sabor dele, o mel, o açúcar, aquilo que for desejado. Depois já passa para outra área, já que é a área de produção, que é a área de empacotamento do produto. E aí o produto já está todo acabado, pronto para já escoar para o mercado consumidor. E tem a linha também do salgadinho, que também a matéria-prima vem de fora, como o glitz de milho e como a embalagem também. E ele, ao chegar aqui, nós passa por processo também de fabricação, que já não é o canhão como pipoca, já é a extrusora, que o milho passa lá dentro e passa e ele expande, ele chega a fazer o formato que você escolhe, o formato que você quer trabalhar. E daí ele passa por um forno de aquecimento para tirar a umidade do produto. Depois ele já passa para outra máquina, que é a parte de condimentos, onde ela faz o beneficiamento colocando os sabores do produto. E daí ele já é passado para a região, para a área das empacotadeiras, onde elas estão embalando o produto para já estar pronto para também escoar para o mercado consumidor. De forma fluvial ou terrestre, os produtos são distribuídos no atacado, atingindo 95% de toda a região da Amazonas, escoado também para Roraima, Acre e Estado do Pará, com a capacidade de atingir qualquer parte do país através de novos representantes. Nós temos planos futuros, lançar mais 4 novos sabores do salgadinho Flamps e a pipoca do Polico, lançar ela tanto caramelizada quanto salgada. Estamos aqui focados para trazer um produto de ponta, de ótima qualidade para os nossos consumidores. Estamos instalados aqui na região de Manaus, atingindo já quase, na região da Amazônia, atingindo quase 100% dos municípios e ali muitos estados aqui na proximidade também. E estamos abertos também para novos parceiros que queiram também trabalhar com o nosso produto como representante. Qualquer região daqui do nosso país estamos à disposição para oferecer um produto de ótima qualidade para nossos clientes. E nós, se você quiser saber mais informações sobre tudo que passa no programa, no Mais Sucesso, tudo que a gente coloca aqui, entrevistados, produtos, serviços, tudo aquilo que você pode assistir no programa, é só acessar o nosso site, maissucesso.com.br. Ali você tem todas as informações, ok? Quero fazer um convite especial para você que está assistindo o nosso programa. 25 a 28 de setembro, lá em São Luís do Maranhão, nós vamos ter um encontro da Federação dos Empreendedores e Empresários Adventistas, que é um encontro anual que nós fazemos lá. Então, lá em São Luís do Maranhão, de 25 a 28 de setembro, você pode participar desse evento. Você quer saber mais informações? É só acessar o nosso site e tem um link direto para você fazer aí a sua reserva do hotel, como é que você chega até lá, quais são os passeios que vão ocorrer também, que lógico, os empresários vão se reunir, mas também vão passear, tá? E a programação, nós vamos ter o pastor Alejandro Bullion, que vai estar dirigindo toda a parte espiritual dessa programação, tá bom? Já eu vou voltar com um convidado especial, nós vamos estar falando aqui com o Carlos Wizard, e você vai saber um pouquinho da história de empreendedor. Eu falei que o programa de hoje estava falando sobre empreendimentos. Então fique ligado já com a nossa entrevista com o Carlos Wizard.
E estamos de volta com o programa Mais Sucesso, hoje recebendo o nosso convidado aqui especial, que vai lhe falar sobre empreendedorismo. Aliás, como eu falei lá no passado, né, empreendedorismo é uma parte que ia pegar muito no mundo, esse assunto de empreendedorismo, porque, lógico, as pessoas gostam de ser donas do seu próprio negócio. Eu estou aqui com o professor Carlos Wizard. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa, repartindo um pouco da tua experiência. Tá? Mas primeiro eu quero saber o seguinte, professor, vamos chamar de professor, que continua, começou como professor. Certamente. Começou o professor lá, mas aí, como é que é essa história de professor? Começou o professor, assim, alguma instituição, tá lá, isso já vem, a questão do conhecimento, de querer trabalhar com idiomas, isso era passado desde a infância ou como é que foi criando isso? Então eu vou compartilhar com um amigo e com os nossos caros telespectadores um pouco da minha trajetória. Eu nasci em Curitiba e quando jovem ainda comecei a aprender inglês com missionários norte-americanos. E a partir daquele momento, aqueles jovens missionários colocaram uma sementinha no meu pensamento, que talvez um dia eu pudesse ir aos Estados Unidos fazer uma faculdade. Sinceramente falando, meus pais não tinham condições. Pais de 7 filhos, meu pai era motorista de caminhão, minha mãe era costureira. Pensar em estudar nos Estados Unidos era um sonho quase que impossível. Era inviável financeiramente. Certamente. Mas, de qualquer forma, eles colocaram esse pensamento e eu passei a acreditar num possível sonho futuro. E quando eu completei 26 anos, o sonho se realizou. Eu fui aceito na Universidade Brigham Young, no estado de Utah, e a partir dali, a minha trajetória tomou um outro rumo. E eu vou explicar por quê. Eu me formei em Ciências da Computação. Eu, depois da formatura, retorno ao Brasil com a única visão, objetivo e intenção de fazer uma carreira como executivo. Até que um dia na empresa um colega me fez a seguinte pergunta: Carlos, será que você poderia nos dar algumas aulinhas de inglês à noite? E dessa forma eu comecei lecionando em casa, para 1 aluno, 2 alunos, 3 alunos, 1 turma, 2 turmas, 3 turmas. E assim foi que nasceu a Escola Wizard. Quanto tempo o senhor morou nos Estados Unidos? Ficou lá na universidade e morou quanto tempo lá? Ao todo foram 5 anos. 5 anos. Aí voltou para o Brasil, aí a minha pergunta é assim, a veia empreendedora já estava lançada, porque você trabalhava num local e aí surgiu a oportunidade. Tá? E começou a dar as aulas. Eu conheço gente que começou assim também. Nós temos um quadro chamado Escritório Lá em Casa. Pessoas que começaram, e a sua história colabora para esses nossos empreendedores que estão aí, você que está sentado e falou, puxa vida, está aqui, ó, um homem de sucesso, com uma tremenda repercussão nacional, todas as suas ações, além da questão da escola, puxa, ele começou assim, como eu, entendeu? Como você está sendo, mas como eu estou aqui também na minha sala de casa. E aí, como começou? Agora está lá, dando aula. E a escola? Como é que começou a escola? Uma dica que eu faço aos nossos potenciais empreendedores que estão sintonizados conosco, é quando você tem uma boa ideia, quando você tem um projeto em mente, quando você visualiza o empreendimento, não largue o seu emprego de imediato. Por um tempo, a pessoa precisará manter o emprego e fazer paralelamente uma atividade. Porque eu descobri na prática que existe uma grande diferença entre você abrir uma empresa e você ter uma atividade geradora de renda. E, infelizmente, tem muita gente boa, talentosa, competente, eles têm um projeto na mente, o primeiro erro que eles fazem é se desligar da empresa, eles ficam desempregados e daí vão atrás do seu empreendimento. E é por isso que muita gente acaba falindo logo no início. Entra num estado de desespero, porque deve ver que o dinheiro que tinha está sumindo, o negócio está dando resultado ainda. Perfeitamente. Falta o planejamento também, você sai de uma situação, um negócio nunca começa a dar dinheiro ou dar lucro de uma hora para outra. Imediato. Ele tem um tempo de maturação. Correto. Então, qual que é a sugestão? Mantenha o seu emprego, paralelamente gera a sua atividade que vai trazer-lhe renda, e a partir do momento que você já tem uma clientela formada, clientes fidelizados, uma gama de serviços, e você está garantido com aquela receita, daí sim é o momento certo de se desligar do emprego. Você dá um passo a mais. Mas você estava dando aula na sua casa lá e começou a aumentar muito. Chegou uma hora falando, não dá mais para você em casa. Então. E aí partiu, como é que foi? Por um ano, Fernando, eu convivi com essa situação de trabalhar na empresa e lecionar em casa. Eu já era casado, minha esposa naturalmente que me ajudava nas aulas, porém depois de um ano eu tomei a decisão
de abrir a escola formalmente e, naturalmente, como você sabe, ter um ponto, fazer adequação, fachada, equipamento, mobiliário e tudo mais. Onde foi a primeira escola? Em cidade? Em Campinas. Lá em Campinas. Em Campinas. Aí você migrou de Curitiba, foi para os Estados Unidos, depois veio para Campinas. Perfeitamente. E Campinas é um polo industrial muito forte, tem muitas empresas, uma das cidades expoentes do estado de São Paulo, com um PIB interessante lá. Você que não conhece a cidade de Campinas, está ouvindo todo o Brasil aí, vou passar para você que é uma cidade assim, que ela tem um forte apelo industrial. E também um detalhe interessante, eu li, não me recordo exatamente onde eu li, porque eu leio bastante, né? Que em Campinas você tem, além, a parte educacional é muito forte, Sim. Você tem muitas instituições ali. Graças à Unicamp, à PUC e muitas outras Iniciativa privada também, muitas escolas. Lembrando que o nosso sistema de ensino também está lá em Hortolândia, está pertinho de Campinas ali, né? Aí, professor Carlos, a questão é o seguinte, esse passo de abrir, foi muito planejado, que o senhor começou a planejar até essa questão de eu não vou largar aqui o emprego aqui, eu vou para cá, tá? Mas as dificuldades iniciais que se enfrentou, que se passou aí, sei lá, de repente, da questão da divulgação, como é que foi o tete-a-tete lá, foi os alunos, como que começou a atrair aluno? Então, toda empresa familiar, ela inicia com o fundador fazendo todas as funções, ou seja, eu costumo chamar isso de a empresa do eu sozinho, porque eu precisava abrir a escola, eu precisava receber os alunos, eu precisava dar as aulas, eu recebia as mensalidades, eu cuidava da manutenção da escola, ou seja, todas as funções giravam em torno de uma pessoa. E à medida, naturalmente, em que os alunos iam aumentando, daí sim passamos a contratar mais professores, contratar uma equipe e desenvolver uma estrutura. Um aspecto que eu gostaria de mencionar, que fez a grande diferença na trajetória da Wizard, foi que eu escolhi, lá naquele início, o modelo, a modalidade de franchising, franquias, para a expansão do negócio. Eu sabia que eu podia ficar somente com uma unidade ou podia multiplicar. E quando eu pensei na multiplicação, eu pensei no sistema de franquias. Mas franquia também aconteceu. Eu sempre falo, eu já vi várias redes. Eu vi uma amiga minha que abriu um negócio, ela abriu uma loja preparado para franquia. Também não é um passo tão fácil assim. O senhor já tinha projetado levar isso como ampliar o seu território ali, mas teve alguma assessoria para fazer isso? Ou foi, não, o Carlos desenhou o modelo e nós vamos entrar aí, eu preciso de assessoria para transformar agora na franquia? Houve uma convergência de momentos. Por quê? A Wizard nasceu no ano de 1987. Neste ano também foi fundada a ABF, Associação Brasileira de Franchising. E eu tenho a grata satisfação de ser um dos membros fundadores da ABF no Brasil. Portanto, à medida em que o sistema crescia no país, nós participávamos de eventos, exposições, de cursos, de qualificação. Então, de certa forma, nós tivemos um impulso forte do sistema que naquela época ainda era novidade no país. Essa questão de novidade no país. Minha esposa estudou inglês. A vontade dela era sair do país, mas aí me encontrou e não saiu mais, né? Ficou por aqui mesmo. A opção dela, ela falou, vou ficar com algo mais bonito. Ela ganhou na loteria. Ganhou na loteria. Mas me lembro que lá para trás, né? Foi em que ano que foi que virou franquia? 87. 87. Foi por essa faixa mesmo, um pouquinho antes, tá? Mas não era tão assim. Hoje você tem várias redes espalhadas, mas no Brasil não tinha tantas redes assim. Então você foi um dos expoentes nesse mercado aqui. Um dos pioneiros. Um dos pioneiros no mercado. E com a metodologia, acredito eu, uma metodologia que trouxe de fora, a ideia de fora, porque existe, vamos ver bem claro, né? Você que está assistindo aí, existe cursinho de inglês. Eu falo isso porque eu já tentei fazer. A minha esposa dava aula, mas com ela não dá certo. Não dá certo, parei. Santo de casa não faz milagre. Não dá certo. Né? A gente tentou, e existe cursinho de inglês e existe aqueles que têm uma filosofia mais além disso, que prima pelo aprendizado. Né? Como é essa técnica que o senhor trouxe aí, se desenvolveu, qual o diferencial que o senhor via no mercado para poder ser expoente como foi e ainda é, né, a rede? Eu acredito que o grande diferencial que nós adotamos do início
e foi o que fez a diferença, foi a metodologia de ensino. Através da minha vivência na Universidade Brigham Young, eu tive a oportunidade de trabalhar no Centro de Idiomas desta universidade. E, unindo a minha experiência, então, profissional mais acadêmica, surgiu uma metodologia em que o aluno pratica 100 frases em cada hora de aula. Ou seja, se nós fôssemos começar agora uma aula do zero, com uma pessoa que nunca estudou inglês antes, depois de 60 minutos, ele é capaz de reproduzir 100 frases no inglês. Então, é uma metodologia que realmente apresenta o resultado em curto espaço de tempo. E a conversação é o elemento número 1 que as pessoas têm interesse quando fazem uma matrícula num curso de idiomas. Eu vejo principalmente a área empresarial que precisa, às vezes, de agilidade. Então, lógico que se implantou um sistema que teve muito retorno. Agora, hoje o senhor professor, o senhor, vou falar senhor, tá? Eu costumei, vou falar. Mas, olha lá, hoje já é uma outra etapa da vida. Tá? A Rede Wizard está aí, vai dar seus frutos e lançou um livro. Exatamente. Sonhos não têm limites. Está aqui o livro. Qual câmera que eu coloco melhor? Aquela lá. Isso. Sonhos não têm limites. Com o professor Carlos Wizard. O que o senhor traz aqui? Aqui já é a aula que nós estamos tendo aqui, a sua história. Fala um pouquinho do livro que o senhor me deu agora. Agradeço muito. Tá? Vou ler, que eu gosto de ler. Nós temos uma situação no Brasil que algumas pessoas estão cientes dela, mas eu acho que a grande maioria da população desconhece. Atualmente no Brasil nós temos 30 novos milionários por dia. São 30 novos milionários hoje, amanhã serão mais 30 novos milionários, até o final do mês serão quase 1000 novos milionários. E eu pessoalmente tenho essa satisfação de ter nos últimos anos ajudado a formar mais de 100 novos milionários brasileiros. Nos tempos recentes. Isso interessa muito, vamos lá. Então, toda essa bagagem de experiência, de qualificação, treinamento, apoio a esses jovens empreendedores, me deu a credibilidade para escrever. Então, você tem em mãos Sonhos Não Têm Limites, que relata os aspectos tanto de ordem emocional, como de ordem racional, que eu segui para criar essa trajetória de sucesso. E aqui eu falo para você o seguinte, existem pessoas que escrevem seus livros, cada um tem ali, coloca o seu coração naquilo que está escrevendo, né? E agora temos aqui uma pessoa, e o subtítulo é que a trajetória do professor que se tornou um dos maiores empreendedores do Brasil. Então, se você quiser ter um pouquinho dessa aula aí, que você está falando, que o senhor falou agora há pouco aqui, está aqui, eu recomendo o livro. Posso colocar lá no meu site a capa dele, o pessoal clicar e vai direto. Vai ser uma satisfação ter o livro no seu site. Então, eu vou estar colocando no nosso site, você que está assistindo aí, quer informações, como adquirir o livro, mas lá eu estou recomendando, porque pessoas de sucesso a gente tem que falar, bom, quer saber como é que ele chegou lá, tá? Aqui dá uma pitadinha, não dá para falar muita coisa aqui, mas dá uma pitadinha aqui. Mas, professor, agora acertei, professor. Professor, como é que estão as suas atividades hoje? Eu sei que o senhor se envolve muito com a questão da liberdade religiosa, mas como estão as suas atividades hoje? Porque não é aposentadoria, na verdade ainda é uma militância a favor da educação e tudo mais, é um descanso. Tem alguns planos dentro do futuro ainda ou não? Então, este ano está sendo meu ano sabático. Depois de mais de 20 anos de trabalho incansável e sem parar praticamente, eu estou tomando essa liberdade de fazer um ano diferente. E tive a grata satisfação de unir-me à causa tão importante da liberdade religiosa no meio empresarial, com o apoio da doutora Damares e também do Dr. Brian Grimm, que tem uma fundação internacional, e o Dr. Ricardo Cerqueira Leite, que é o fundador da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa no país. Certo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou sair para um rápido intervalo agora, aí o senhor falou da Damares está conosco aqui também, já participa do programa, o doutor Damares que trouxe para nós aqui algumas informações sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor, mas que também é, vamos dizer, uma militante na parte da liberdade religiosa, tua parceira também aqui. Eu quero convidar para ele falar um pouquinho do que tem para ir no mercado, que existe por aí hoje, nessa questão que é importante, que eu também me engajei, estou aí participando. Vou sair por um rápido intervalo e volto já já com mais sucesso.
E estamos de volta com mais sucesso hoje, trazendo aqui a história de empreendedores que não é que foram sucesso, que são sucesso ainda. E aqui estamos entrevistando o professor Carlos Wizard e agora com a presença da doutora Damares Moura, que já é participante do nosso programa, já nos deu muita orientação aqui, não, mas o público até pergunta quando é que você vai trazer aquela loirinha de volta. Assim, ele traz assim, depende da agenda dela daqui para frente, mas estamos trazendo um prazer ter você também aqui hoje no programa. Eu agradeço, Fernando, é sempre honroso, né, e penso que produtivo, né, quando venho ao seu programa, aprendo e posso compartilhar alguma coisa com o seu telespectador. Eu agradeço, mas eu agradeço porque vocês trazem para a gente conteúdo como o professor está trazendo hoje, aquela aula inicial lá. A gente tem que aumentar aquela aula, viu? Trazer mais informações aqui, porque, lógico, a pessoa que tem a vivência e o êxito profissional que o senhor teve, lógico que tem muitas aulas, não dá para passar num programa só. Faço meu convite para bater papo mais vezes aqui. Com seu apoio, o apoio da doutora Damares, vamos agendar. Enquanto você que está aí, o professor Carlos não volta, tá? Tá aqui o livro dele, a gente vai colocar no nosso site toda a informação para você começar a ler. Aí quando assistir, você fala assim, rapaz, ele já falou isso mesmo, tá bom? Agora, professor, eu sei que o senhor é uma pessoa que pensa muito nessa questão da liberdade religiosa e até a liberdade religiosa faz bem para os negócios. Participei até com o Dr. Brian e com o Gregory, a gente falando sobre esse assunto. Mas como é que começou na sua vida esse interesse em olhar esse assunto? Tá? Olhar essa questão da liberdade. Como é que começou na tua vida isso? Eu gostaria de citar em primeiro lugar que o nosso país ele é sui generis na seguinte questão. Nós passamos nas últimas 3 décadas uma transformação social que eu não conheço nenhum outro país no mundo, no planeta, que passou pela transformação. E por que eu digo isso? Se nós analisarmos somente há 30 anos, 95% da nossa população brasileira professava uma única denominação religiosa. E nós vimos nos últimos, então, 30 anos, uma gradual mudança de comportamento do ponto de vista filiação religiosa, ao ponto que no último censo nós temos 65% da população seguindo a denominação tradicional e 35% do nosso povo seguindo outras denominações, sejam elas cristãs, sejam elas de ordem muçulmana, de ordem judaica, budista, não importa a filiação, mas houve realmente uma transformação. Mas o que é mais importante, tudo isso aconteceu sem nenhuma hostilidade, sem nenhum conflito, sem nenhuma manifestação de ordem social. Uma imposição. Uma imposição. Foi tudo algo muito natural que aconteceu aqui no Brasil e eu não vi isso acontecer em nenhum outro país do mundo. Mas essa diversidade, né, a gente está conversando sobre isso outro dia cada mais também, que surgiu, essa diversidade tem uma questão de responsabilidade também. Como nós estamos falando para empresários, para empreendedores, pessoas que estão no meio corporativo, e a pesquisa, o estudo do Dr. Brian Greene fala sobre essa diversidade faz bem para a religiosidade, né? A pessoa que eu até separo bem assim. O senhor falou uma coisa importante. Lá no passado, muitas pessoas praticamente seguiam uma religião. E eu vou ser sincero com você que eu vi e a gente fazia, as pessoas não eram nem realmente seguidoras. Mas na hora de fazer um contrato de trabalho, que ele chegava, bom, meus pais foram, eu vou botar isso aqui, tal religião. Aí passava a ser algo assim, bom, não tinha tanta importância. Eu preenchi Hoje é um pouco mais difícil, né? Diferente da Mari. Hoje as pessoas acabam colocando o que elas professam, né? E acabam até, em certo ponto, indo para o meio do trabalho, para o seu trabalho e tudo mais, e elas acabam interagindo no trabalho, até mesmo com a sua crença dentro do trabalho. A religiosidade é um bem jurídico, né? É preciso ter essa concepção da importância. E temos dito isso ao judiciário. O judiciário deve responder dessa maneira. Religiosidade é bem jurídico, que precisa ser igualmente protegido e tutelado até pelo Estado, como o Estado faz com outros bens jurídicos, né? Então, nós estamos falando, professor Carlos, Fernando, não é, de talvez o sentimento mais caro
a dignidade do ser humano seja a sua religiosidade. Portanto, é preciso que nos vários espaços da sociedade esta liberdade ou este bem jurídico, ele seja promovido, ele seja protegido e ele seja defendido. Eu quero até me antecipar, não é, e dizer que o professor Carlos, o Wizard de hoje, não é um grande parceiro que a Ordem dos Advogados encontrou para seguir avançando, né? Porque nós estamos avançando em frentes de trabalho. Mas a última nossa, não é, em que ele está totalmente envolvido, é exatamente dizer no mundo corporativo que liberdade religiosa, prestigiar a religião dos funcionários, não é bom para os negócios. Que as empresas podem prosperar mais quando reconhecerem a importância de prestigiar a religiosidade dos seus funcionários. Encontramos, então, no professor Carlos Wizard, um parceiro importante para nós avançarmos com essa questão, Fernando. E professor, me diga o seguinte, aí você fala doutor Carlos Luiz, se me banana, porque eu estou brigando para não falar doutor toda hora, porque ele falou, fala de professor. É verdade, a culpa é minha, Mas, professor, me diga o seguinte, dentro, então, vamos falar da estrutura que o senhor trabalha, o senhor implantou, da questão da Wizard. O senhor pode ver essa diversidade, o senhor pode sentir ela na prática, porque agora estamos falando com o empresário. O empresário, o senhor sentiu ela na prática, a benécia, o que foi bom, tomar lá alguma experiência nesse sentido dentro do seu ambiente de trabalho? Então, nós temos várias práticas que, ao longo dos anos, nós seguimos, nós adotamos e nós respeitamos. Uma delas é que nós incentivamos a religiosidade como princípio básico. E, novamente, eu volto à questão. Não importa qual seja a denominação, mas eu prefiro ter um colaborador que seja ativo, fiel, dedicado, devoto a uma fé, do que ter uma pessoa que não tem religiosidade alguma. Eu acredito que aqueles que têm uma fé, Fernando, eles têm mais disciplina, têm mais organização, eles valorizam mais os relacionamentos, eles têm um grau de tolerância e respeito muito, muito maior, o que são elementos fundamentais para o êxito em qualquer atividade econômica. Então, a partir dessa visão e dessa perspectiva, sim, nós incentivamos essa religiosidade dentro da própria empresa. Agora, com um tempo mais livre, né? Como é que está a sua participação junto à OAB e tudo mais? Quais são os seus projetos, quais são os programas que o senhor está participando para levar essa mensagem da liberdade religiosa adiante? O que o senhor está planejando aí ou está participando já? Nós temos duas situações, Fernando. Uma é a realidade brasileira, que, de acordo com as pesquisas feitas mundialmente, nós somos um dos países que tem maior grau de tolerância no sentido de respeitar as diferenças religiosas. E tem um panorama internacional onde existem algumas culturas em que há um conflito e um grau de hostilidade altíssimo nesse sentido. E eu fui convidado, então, pelo Dr. Brian Greene, a participar de alguns fóruns de contextos internacionais, onde nós podemos levar o nosso exemplo brasileiro como uma motivação, de certa forma um modelo, para que outras culturas possam participar e seguir e ter os benefícios que nós gozamos aqui no país. Então, praticamente, o senhor está se tornando um embaixador da liberdade religiosa, levando aí que é real, né? Essa questão do Brasil, como ele lida com isso. Nós não temos, inclusive, a questão governamental, tudo. Nós não temos um governo que fala assim, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, o senhor já está com plano de viagem, esse ano ainda já viaja? Eu fui convidado ainda recentemente para participar do Fórum Econômico Mundial. Haverá uma convenção em Dubai, onde um dos blocos a serem discutidos será a liberdade religiosa. E conjunto também com o Dr. Brian Greene, com Ricardo Cerqueira Leite, que é o presidente da Associação Brasileira, com o apoio da doutora Damares, nós pretendemos, nas Olimpíadas de 2016, criar um evento, criar um momento paralelo às Olimpíadas para homenagear as empresas em âmbito nacional que têm essa condição de respeito à liberdade religiosa. Isso, lógico, a gente vai ter um planejamento para identificar essas empresas. Sim. Aí eu quero saber, está aqui o programa de sucesso livre para o senhor falar, vai ser assim que vamos fazer? Porque você que é empresário está aí falando, não, é como se fosse o anuário das melhores empresas para se trabalhar no mundo, né? E haverá premiação ouro, premiação prata, bronze. Então tá bom, eu tenho que sair para um rápido intervalo
E a gente volta a falar aqui com o professor Carlos Luiz e com a Damares para a gente encerrar o programa de hoje, mas trazendo essas histórias de empreendedores. Veja só, eu vou só frisar um detalhezinho aqui. É empreendedor, é empresário e hoje militante de um ministério que é a questão da liberdade religiosa, ou seja, as pessoas de negócios, elas não estão só olhando para os negócios, elas veem para o bem-estar também. Então, aqui duas pessoas que pensam na questão do bem-estar. Eu volto em instantes com mais sucesso. Estamos de volta com o programa, hoje trazendo essas informações, né, sobre uma aula de empreendedorismo com o professor Carlos Luiz. Eu vou continuar falando, quebrando aqui até se eu voltar outras vezes. Aí a gente vai acostumando aqui. E a Damares, a gente falando essa questão de liberdade religiosa, um tema muito importante, né, que a gente vai ter que trazer de volta para esmiuçar um pouquinho mais, né? Porque já é lei, já tem alguma lei específica em relação a isso, já tem alguma aplicação em relação a uma lei dessa questão de como, o que pode e não pode. Eu acho que o direito trabalhista está carecendo de uma lei que regulamente melhor esta relação. Não é? Mas sempre pensar no princípio da razoabilidade. Não é? A consolidação das leis de trabalho não trata especificamente desta questão, embora a Constituição Federal, que é a lei soberana desse país, garante. Não é? Garante a liberdade de consciência, de crença. Ninguém será privado de direitos em razão da sua crença religiosa. E quando eu digo ninguém será privado de direitos, eu estou dizendo que ninguém será privado, por exemplo, de acesso ao trabalho, sim, ou de acesso à educação em razão da sua crença religiosa. É preciso apenas encontrar, não é, o meio termo, o bom senso e a razoabilidade. Para colocar tudo isso aí. Sim. Tá bom. E aqui o professor Carlos Luiz nos deu essa aula. Eu vou agora, saindo, não é que saindo, mas continuando o tema, mas olha lá, mais algum pensamento do professor Carlos Luiz, empresário de sucesso, mais algum conselho que você possa fazer para o nosso empreendedor que está sentado ali, que viu o primeiro bloco também falando sobre como o senhor cresceu aí e tal, e até a questão do planejamento, né? Mais algum pensamento que o senhor queira deixar para a gente aqui, na casa de empreendedorismo? Eu gosto de resumir o sucesso em 5 passos. Todo empreendedor, no início, ele tem apenas uma ideia. E ele precisa transformar aquela ideia numa estratégia. Ou seja, como é que eu vou fazer para que esse pensamento se viabilize? Então, isso é a estratégia que eu chamo. O segundo passo, ele precisa ser capaz de transformar a estratégia num plano de ação. O que eu vou fazer em primeiro lugar, em segundo, terceiro, qual vai ser o meio do projeto até o seu fim. O terceiro passo é a implementação do plano. E é ainda que tem muita gente que falha, Fernando, porque ele idealiza, ele é capaz de planejar, mas não executa. Ou alguns vão executar e depois ele descobre que alguns planos dão certo e tem outros que não dão certo. Então eu costumo dizer que daí o próximo passo é uma avaliação. O que está dando certo, nós perpetuamos. O que não está dando certo, você tem 2 opções. Ou você deleta, você simplesmente abandona, aborta o plano por completo, ou você faz ajustes, adequação ao próprio plano. E, finalmente, você volta para a estratégia como ponto final. Daí você vai dizer, mas voltou para o início, Carlos? Não, porque de tempos em tempos nós temos a necessidade de ter uma nova estratégia. Porque aquilo que deu certo no passado talvez não dê certo hoje. E aquilo que está dando certo hoje, talvez no futuro não venha a dar certo. Está aí uma aula de empreendedorismo. Isso foi a receita do seu sucesso aí, sim, aplicando isso. Uma coisa que eu destaco aqui do professor Carlos Luiz é o seguinte, a gente ouve histórias de pessoas que persistiram e até chegaram a um ponto e encontraram a fórmula, né? O que eu notei, me corrija se estou errado, não, mas a gente conversando um pouquinho aqui, o senhor não foi um empreendedor que começou a tentar para cá, vou tentar isso, tentar aqui, o senhor já pegou a veia e foi embora, né? O empreendimento que iniciou é o que está aí e que lhe rendeu toda essa vivência e também a experiência. Foi um empreendimento que o senhor começou na vida ou teve vários? Eu tive alguns empreendimentos que foram fracassados. Entre eles, tem várias naturezas. Na segunda oportunidade eu vou te Mas agora eu gostei, porque assim, o professor Carlos, ele chegou aqui no padrão do empreendedor brasileiro. Vou tentar uma hora certo, né? Eu estava falando que o senhor acertou mas acertou na veia, porque faz tempo, quando o senhor caiu para esse caminho, já era algo que já existia. O setor de educação no Brasil é um setor em alta. Então, todo empresário que tem essa
visão de aplicar seus recursos no setor da educação, tem um produto de qualidade, ele é capaz de atender uma necessidade do mercado, tem grandes oportunidades. Aí o senhor puxou no assunto que vai me dar gancho para puxar aqui a última matéria do programa, que é falando sobre a questão do empreendedorismo também. E novo, nós visitamos o Instituto Adventista Pernambucano de Ensino, que está em Sairé, perto de Gravatá, que foi inaugurado agora em 24 de fevereiro de 2014, novinho em folha. A nossa equipe eu fui assistir o vídeo. Então você que está aí, nessa região perto de Gravatá, lá em Sairé, esse Instituto Adventista de Ensino lá no Pernambucano, novíssimo. E eu fui ver as imagens e falei, nossa, que deve ser um prazer alguém chegar no instituto, na rede de ensino, chegar assim e falar, mas está tudo novinho, está tudo bonitinho. Mas não é só prédio que faz um instituto de ensino, é toda a capacitação de quem está ali. E lógico, estou aqui com um expoente na parte de educação que teve sucesso porque é sério, tem um método lá e lógico, tinha a capacidade e a capacitação para fazer isso aí. Então, eu quero que você conheça agora esse nosso instituto que está lá em Pernambuco. Vamos conhecer esse local que há um convite, vem morar com a gente, que também tem a parte de internato. Vamos passear por ele e eu volto em instantes para a gente fechar aqui a nossa conversa sobre empreendedorismo, que eu acho que isso aqui foi um ato de empreendedor dos nossos líderes na área de educação que estão ali em Pernambuco. Nós temos uma história muito bonita, com saudade de muita gente que participou da história do Educandário Nordestino Adventista, que estava na cidade de Belém de Maria, nessa mesma região do agreste de Pernambuco. O ENA esteve atuando por vários anos, mas em virtude de uma enchente, terminou afetando a infraestrutura do colégio. E então a Organização Adventista do Sétimo Dia, na área de educação, vendeu aquela propriedade, conseguiu também com o dinheiro do seguro, e mais alguns empresários que amam a educação, trazerem todos esses recursos e aplicarem aqui em uma nova realidade, num novo ambiente, conseguindo uma fazenda na BR-232, no agreste de Pernambuco, onde temos desde Recife até Caruaru um grande movimento de gente que compra, vende tudo, considerado também dentro da música de Luiz Gonzaga, a Feira de Caruaru. Então estamos aqui a 25 minutos de Caruaru e a 10 minutos de Gravatá, que é considerado como a Suíça nordestina. Com estrutura de hotel fazenda, o IAPE conta com um belíssimo refeitório, oferecendo alimentação vegetariana que chama a atenção de muitos da região. Os alunos que residem no colégio contam com o auxílio de uma professora exclusiva no período da tarde, com habilitações pedagógicas para ensinar sobre estudo em grupo e facilitar nas tarefas escolares. E para atender melhor as necessidades de cada aluno, o colégio oferece 3 opções de estudo: no período da manhã, integral e, a partir dos 13 anos, o sistema residencial. A primeira opção é o estudo de 7 da manhã até meio-dia, pessoas que vivem aqui perto do colégio. Depois temos o segundo modelo, que é o modelo integral. Não havia esse sistema aqui, mas o Nordeste hoje está considerado como mais de 1.200 colégios que oferecem o sistema de integral. O pai deixa o aluno às 7 da manhã e vem buscar às 5 da tarde. Então, os estudos, as tarefas de casa, a questão de alimentação, o banho, o descanso, o lazer, então todo é feito aqui no colégio com pessoas especializadas acompanhando. E o terceiro modelo é o modelo residencial, o que chamávamos antes de internato. Esse sistema faz com que os pais que sonhavam ter os seus filhos num sistema como este, considerando o grande respeito que tem pela filosofia educacional adventista, então os pais telefonam, mandam para que os seus filhos a partir dos 13 anos. E com 13 anos aceitamos esse aluno, temos preceptores, temos psicólogos, temos pastores, temos gente que acompanha todas essas pessoas para fazerem atividades, para darem suporte também emocional, já que eles sentem a falta de suas famílias. Então,
todo esse trabalho é feito durante a semana, à noite, com atividades, com esporte, com piscina, com cursos de músicas. Aqui a gente já tem roupa lavada para eles, já tem também o refeitório, tem os passeios, né? De vez em quando a gente tem que liberar para ir para um shopping, para ir para um local, para outro, né? Porque eles estão aqui dentro do aspecto somente para estudar, mas o colégio também oferece atividades como festa do Havaí, festa do milho, festa disso, mais aquilo, a fim de que tenham não somente o seu companheirismo, mas também o seu crescimento, o seu desenvolvimento no seu aspecto da pré-adolescência e da adolescência. Sendo referência no estado de Pernambuco, além de uma moderna infraestrutura, o IAPE conta com diversos equipamentos que facilitam o dia a dia dos estudantes. Além disso, oferece um tablet para os melhores alunos que alcançaram boas notas e tiveram um bom comportamento. Nós temos, nesse caso, não o laboratório mais preparado com computadores ali onde os alunos vão ao laboratório. Agora o laboratório vai ao aluno, ok? Então nós temos uma quantidade de computadores, de laptops nesse caso, que colocamos à disposição do aluno ali na classe mesmo. No residencial feminino e no residencial masculino, nós também colocamos computadores e todo o sistema de Wi-Fi ali disponível para eles, a fim de que tenham condições de fazerem sua pesquisa e trazerem, logicamente, as informações necessárias solicitadas pelos professores. Preocupando-se com o meio ambiente e prezando o contato com a natureza, foi desenvolvido um projeto que, juntamente com os pais, foram plantadas diversas árvores de pau-brasil, tornando o ambiente cada vez mais bonito e agradável, não só para os alunos, mas para todos que por ali passarem. Então, cada pessoa que vem aqui se encanta com a natureza, com isso, e o colégio também está aproveitando com os alunos. Por exemplo, hoje que vocês chegaram aqui, os alunos, os pequenininhos do inicial, saíram para um setor aqui perto da fazenda, onde tem vacas, onde tem... E aí cada um teve a oportunidade de ordenhar, no caso de trazer sua garrafinha com leite, com tudo. Então, a horta, temos uma horta por aqui. Então, as aulas em plena natureza, os professores estão bem capacitados, acompanhando os alunos, para eles terem essa experiência não somente dentro da sala de aula, senão também na natureza. Inaugurado dia 24 de fevereiro, o colégio segue em construção com muitas novidades e melhorias para os alunos. Já para as pessoas da região, o IAPE desenvolve um grande projeto. Nós temos uma infraestrutura que para o futuro vamos ter um prédio para a universidade, no caso. Mas hoje já oferecemos para a comunidade uma pós-graduação em liderança e também uma pós em aconselhamento familiar. A primeira turma já temos mais de 100 pessoas que se inscreveram, estão matriculadas, e aí vamos começar a dar essa atenção. E futuramente fazendo convênio para alguns cursos. Estamos fazendo uma pesquisa de mercado para ver qual é o curso que chame mais atenção ou que cumpra a necessidade do mercado da região. O IAPE está de portas abertas, com a natureza fantástica e com um preparo de professores para atender o seu filho. A partir de 13 anos, você pode enviá-los para aqui. E se residir nesta região, logicamente a partir de 3 anos. Vale a pena conhecer o IAPE. É um colégio novo para gente que sabe o que quer. Realmente, o IAPE está para você. Paixão em educar. E se você quiser saber mais informações sobre tudo que nós falamos aqui, quer assistir a reportagem de novo, outra vez, pode acessar o nosso site, o maissucesso.com.br, saber um pouquinho mais da doutora Damares, que está lá conosco, nos deu toda a consultoria em algum período aí. Eu convido para que você continue conosco, tá? Falando sobre o direito do cidadão, e a sua experiência, que eu sei que vai ajudar muitas pessoas. E aí eu recomendo também, porque é diferente quando você pega um vencedor e fala assim, escrevi aqui para que outras pessoas vençam, né? Então está aqui o livro do professor Carlos Wizard, que vai te auxiliar aí na sua trajetória. Professor, eu agradeço muito a sua presença, faço o convite para voltar. Eu que agradeço. Para continuar essa aula,
que é muito importante para os nossos telespectadores, falar da questão da liberdade religiosa, desse projeto das empresas se incluírem nesse sistema, de serem vistas como empresas que respeitam as outras pessoas. Eu agradeço a sua presença. Sucesso. Damares, você é convidada a nós também. Agradeço a sua presença, quero que você volte mais vezes. Fernando, o empreendedor que quiser ter mais informações de como lidar com a questão da diversidade religiosa no espaço de trabalho, tem a Ordem dos Advogados do Brasil, tem a ABLIRC, presidida pelo professor Samuel Luz, não é? A entidade que eu também tenho honra de fazer parte com o professor Carlos Wizard, que ele mencionou, que é uma fundação de liberdade religiosa e negócios, não é? E nós vamos avançar nessa direção, tirando dúvidas, desbravando espaços e conquistando aí a confiança do mundo corporativo para que reconheça a importância desse direito para todos os cidadãos. Muito obrigada mais uma vez. É um prazer receber vocês aqui, faço o convite, já me passou uma pré-data aqui, a gente volta a falar. E eu falo a você, telespectador, que você assista ao Mais Sucesso, você pode acessar o nosso site e ter toda essa entrevista novamente para você tirar aí os seus ensinos, tá bom? Eu espero que você tenha uma semana de muita paz, muita saúde e muitas vitórias. Até o nosso próximo programa.